Nós estamos lendo o livro de Esther no capítulo 2, hoje no capítulo 2, e essa é mais uma daquelas histórias bíblicas que nos fazem pensar na posição que nós ocupamos diante de Deus. Isso é uma meditação para nós no dia de hoje. Pensa bem no que aconteceu, mais uma vez, no que aconteceu com a rainha Vasti e no que aconteceu com a rainha Esther, ou com Hadassa, que se tornou a rainha Esther. Vasti era a rainha, ocupava uma posição e por causa de um descuido dela, por causa de uma desobediência a uma direção do rei, ela perde a sua posição de rainha e outra pessoa assume o lugar dela, no caso Esther. Aqui no capítulo 2, nós vemos toda a preparação de Esther para que ela pudesse se apresentar diante do rei. Ela se apresenta diante do rei e é agradável ao rei. E por causa disso, o rei coloca a coroa na cabeça dela e ela se torna rainha no lugar de Vasti. Essa história nos faz pensar na posição que nós ocupamos hoje diante de Deus, como igreja que somos. Se nós olharmos para a Bíblia, para a palavra de Deus, nós vamos ver que o povo escolhido por Deus, o povo separado por Deus, a nação que Deus escolheu, que Deus elegeu, era a nação de Israel. Nós vemos Deus separando Israel lá em Abraão para que fosse uma nação exclusiva dele, um povo somente dele, um povo que andasse na presença dele e que fizesse diferença no mundo. Nós vemos todo o cuidado de Deus com Israel, tudo que Deus fez por Israel, mas nós vimos também, ao ler a palavra, nós vimos toda a rejeição de Israel à direção dada por Deus e quantas vezes Israel se rendeu à sua própria vontade ou aos apelos do mundo ao seu redor e muitas vezes adorou a imagem de escultura, muitas vezes adorou a outros deuses, virando as costas para o Deus que havia formado aquele povo, para que fosse um povo diferente. Nós vimos Israel rejeitando esse ao ponto que Deus parou de falar com eles. E aí nós encontramos Jesus vindo aqui, como diz João capítulo 1. Primeiro ele veio para os que era dele, ou seja, para o povo judeu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. A Bíblia fala muito claro para nós nos evangelhos, especialmente aí no evangelho de João, e a partir de então, a Bíblia nos fala muito claro o papel que a igreja exerce hoje em dia. Se nós formos fazer um paralelo, Israel é como a rainha Vasti, aquela que era a rainha, mas que desobedeceu ao rei em algum momento do seu reinado, e por causa disso ela foi substituída por uma outra que não tinha o direito de ser rainha. Esther era uma escrava judia, ela não tinha direito de ser rainha ali na Pérsia, né? Naquele reino onde ela foi levada como escrava. Ela era uma escrava judia, ela não tinha direito, ela não tinha sangue real, ela não tinha nenhum direito de exercer aquela posição de rainha daquele povo. Mas ela foi alçada à posição de rainha porque ela se submeteu à direção do rei. Ela obedeceu ao ordenamento do rei e ela recebeu isso na vida dela como uma bênção. Ela poderia ter sido só uma das concubinas do rei, ter tido uma noite com o rei e ter ficado rejeitada, mas ela se preparou para encontrar com o rei. Aqui nesse capítulo 2 nós vimos ela se preparando com todas as especiarias e perfumes, 6 meses e depois mais 6 meses, ela se preparando para que ela pudesse se encontrar com o rei. Não foi à toa que Esther foi eleita rainha. Ela teve que se preparar para se encontrar com o rei. Da mesma forma, então, como eu disse, Vasti ela simboliza Israel, a rainha que ocupava o trono, mas que foi destituída pela desobediência. E Esther simboliza a igreja, aquela que, como a Bíblia diz, né, um ramo que foi enxertado na oliveira, né? Um jambuzeiro, uma árvore que não era nada,
mas que foi enxertada na oliveira e passou a ser uma árvore de bons frutos. A igreja ela é composta especialmente pelos gentios, um povo que não é o povo que Deus escolheu a princípio, não é Israel. Todos os que não são israelitas são considerados na Bíblia como gentios. E a igreja não foi formada entre os judeus, a igreja foi formada entre os gentios, aqueles que eram excluídos, aqueles que não eram para ser, não nasceram para ser, mas ouviram a voz do rei e se prepararam para encontrar com ele. Por isso, a igreja simbolizada por Esther, que era a judia, que era a rejeitada, que era a escrava, mas que se tornou a rainha porque ela se submeteu a obedecer ao rei, à vontade do rei, quando a verdadeira rainha rejeitou isso. Então hoje a igreja ocupa essa posição. Israel rejeitou, a igreja aceitou. E a Bíblia nos fala que o apóstolo Pedro diz que nós somos a geração eleita, o sacerdócio real, o povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? Para anunciar as boas novas daquele que nos tirou das trevas, da escravidão, da rejeição, para a sua divina luz. A igreja hoje, feita entre os gentios, feita entre aqueles que não eram povo, feita entre aqueles que não mereciam, ela está aí e pregando o evangelho para que outras pessoas possam fazer parte dessa igreja, inclusive os judeus que assim quiserem. Então, verdadeiramente, nós tiramos uma lição desse texto para as nossas vidas. E essa é a primeira lição. A outra lição que nós tiramos é enquanto igreja que somos. Esther se preparou para se apresentar diante do rei. Será que nós, enquanto igreja, estamos nos preparando para encontrar com o rei? Ou será que nós estamos nos tornando como a Israel que rejeitou? A Israel que preferiu adorar a outros deuses? A Israel que era aceita, mas que rejeitou o seu chamado, e por causa disso ela foi rejeitada e outros ocuparam o lugar dela. Será que nós estamos nos portando assim? Pensa bem, porque se você enquanto igreja não corresponde às expectativas do Senhor, assim como Israel foi rejeitado, você como igreja será rejeitado também. E outros que são como escravos, outros que estão lá fora, que não têm direito, digamos assim, se tornarão no seu lugar aquilo que era para você ser. Então toma cuidado com a sua vida cristã, não brinque com o amor de Deus e com a misericórdia dele, porque o mesmo Deus que rejeitou Israel pela desobediência e aceitou a igreja, é o mesmo Deus que, se você não se firmar, não tomar uma atitude, ele vai te rejeitar como igreja, porque ele vai aceitar uma igreja cheia de pecados e vai aceitar outros no seu lugar. Isso é muito triste, que não precise de se levantar outro para ocupar o nosso lugar. Que se levantem outros tantos para somarem conosco e formar essa igreja maravilhosa que está esperando o rei para se encontrar com ele e se tornar rainha para sempre. Deus te abençoe, tenha um dia abençoado, cheio da graça de Deus. Deixa eu orar por você. Senhor, nos dê graça, sabedoria, entendimento, para que não venhamos a rejeitar o chamado, mas que possamos nos portar como igreja que somos, para nos encontrar com o Senhor no dia que o Senhor vier buscar a sua noiva para se tornar a sua igreja, a sua rainha. Em nome de Jesus, toma a nossa vida em tuas mãos e nos ajude, Pai, para que possamos estar firmes e permanecer firmes até aquele dia, em nome de Jesus.